Imagine por um momento que você está enfrentando uma tempestade em sua vida. As nuvens são escuras e a chuva parece não ter fim. Agora pense, o que se passa em seu coração? Você se sente sozinho, sem esperança, ou consegue ver uma luz no fim do túnel? O que se segue pode mudar a forma como você vê suas lutas diárias. Hoje, vamos explorar um versículo poderoso que traz esperança e confiança em meio às dificuldades. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A promessa de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam é uma âncora em tempos de tempestade. Olá, queridos irmãos. O Senhor Jesus está com todos nós. Que as bênçãos e vitórias do Altíssimo recaiam sobre você e sua família. Eu sou Fernando e você está no canal Orações para Sempre. Hoje, juntos, vamos desvendar a beleza e a profundidade deste versículo. Prepare-se para uma jornada que pode transformar sua maneira de encarar os desafios da vida. Antes de entrarmos no tema, quero fazer um convite especial. Inscreva-se no canal Orações para Sempre. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Prometo que revelações surpreendentes virão e que este conteúdo poderá mudar a maneira como você compreende a ação divina em sua vida. Agora, convido você a elevar seus pensamentos a Deus e fechar os olhos por um instante. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, neste momento, pedimos que abra nossa mente e nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra. Que cada coração aqui presente sinta a Tua presença e saiba que o Senhor está sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. Ao olharmos para Romanos 8, versículo 28, encontramos uma afirmação poderosa. E sabemos que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Essas palavras não são apenas uma declaração, elas são uma promessa. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, estava falando a um povo que enfrentava perseguições e sofrimentos. E mesmo assim, ele afirma que Deus está ativo, trabalhando em todas as situações, não apenas nas boas, mas também nas difíceis. Isso nos leva a refletir. Como podemos ver a mão de Deus atuando nas nossas vidas, mesmo quando tudo parece desmoronar? É importante lembrar que as dificuldades não são um sinal da ausência de Deus, mas sim uma oportunidade para Ele manifestar seu poder e amor. Quando enfrentamos dificuldades, somos chamados a confiar que, de alguma forma, Deus está operando algo maior. Vamos considerar a história de Jó. Ele perdeu tudo, seus bens, sua saúde e até mesmo seus filhos. Mas mesmo em sua dor, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele tinha uma fé inabalável, acreditando que mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava em controle e que havia um propósito. Assim como Jó, nós também podemos ser desafiados a olhar além da dor imediata e a acreditar que Deus está trabalhando para transformar nossas situações em algo bom. Outro exemplo poderoso é o de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Anos depois, ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Quando seus irmãos se encontraram com ele, José declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. A história de José nos ensina que mesmo quando as pessoas nos machucam, Deus pode transformar essas experiências em bênçãos. E então, queridos irmãos, como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas? Como podemos encontrar esperança em meio às dificuldades? Primeiro, é fundamental cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Quando estamos próximos dele, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros crentes nos fortalecem. Em segundo lugar, devemos lembrar que nossa perspectiva pode mudar tudo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos exorta a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável.
Quando escolhemos focar nas promessas de Deus, nossa fé se fortalece e nossa esperança renasce. Finalmente, nunca devemos perder de vista a eternidade. As dificuldades que enfrentamos são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo nos lembra que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que será revelada em nós. Agora, antes de prosseguirmos, eu gostaria de ouvir de você. O que você tem vivido que parece impossível de ser transformado em algo bom? Escreva nos comentários. Juntos, podemos orar e confiar que Deus está trabalhando em sua situação. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu creio. Se você está pronto, vamos continuar explorando a profundidade dessa verdade. O que mais podemos aprender sobre como Deus opera em nossas vidas? Ao mergulharmos mais fundo em Romanos capítulo 8, versículo 28, é essencial entendermos o contexto em que Paulo escreveu essas palavras. Ele estava se dirigindo a uma comunidade de crentes que enfrentava não apenas perseguições externas, mas também batalhas internas. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, Paulo oferece uma âncora de esperança. Ele assegura que Deus não é apenas um observador distante, mas sim um participante ativo em nossa história, orquestrando cada detalhe para que tudo coopere para o nosso bem. Vamos considerar também a importância do amor mencionado nesse versículo. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso nos leva a refletir sobre a profundidade de nosso amor por Ele. Amar a Deus não é apenas uma emoção, é uma escolha ativa que se reflete em nossas ações, em nossa obediência e em nossa confiança nele. Quando amamos a Deus, nos colocamos em uma posição onde podemos perceber sua ação em nossas vidas, mesmo em meio ao caos. Vamos ilustrar isso com um exemplo prático. Imagine um artista trabalhando em uma pintura. Enquanto a obra está sendo criada, pode parecer uma bagunça. As cores podem estar misturadas, as pinceladas podem parecer desordenadas. Porém, ao final, o que parecia um emaranhado de tinta se transforma em uma bela obra de arte. Da mesma forma, Deus está pintando nossas vidas. Às vezes, não conseguimos ver o quadro completo e ficamos apenas focados nas pinceladas desconexas de dor e dificuldade. Mas Ele, o grande artista, está em controle e acredite, ao final, tudo fará sentido. Isso nos leva à próxima reflexão. Como podemos cultivar uma visão de fé que nos ajude a ver além das circunstâncias atuais? É fundamental lembrar que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de acreditar mesmo quando as dúvidas surgem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando nos deparamos com dificuldades, é fácil permitir que a dúvida tome conta. Mas assim como um atleta que treina para uma competição, devemos nos preparar para as batalhas que vêm. Isso envolve alimentar nossa fé com a palavra de Deus e com testemunhos de outros que experimentaram o poder do Senhor em suas vidas. Pense nos momentos em que você viu Deus agir. Pode ter sido um milagre em sua saúde, a restauração de um relacionamento ou uma provisão inesperada em um momento de necessidade. Essas experiências são lembretes de que Deus é fiel e que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Devemos também nos lembrar de que, muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos não são apenas sobre nós. Deus pode usar nossas lutas para impactar a vida de outras pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo nos ensina que somos confortados para que possamos confortar outros. Assim, o que você está passando pode ser a chave para ajudar alguém ao seu redor. Isso dá um novo significado às nossas lutas, transformando-as em oportunidades de servir e edificar outros. E quando nos sentimos desanimados, precisamos voltar nosso olhar para a cruz.
Jesus não prometeu que teríamos uma vida livre de dor, mas ele garantiu que estaria conosco em cada passo do caminho. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele nos lembra: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa é uma promessa que nunca devemos esquecer. Às vezes, quando estamos enfrentando dificuldades, podemos nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? É natural ter essas dúvidas, mas precisamos lembrar que Deus tem um plano maior. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Isso nos encoraja a confiar que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está nos guiando em direção a um futuro cheio de esperança. Agora, enquanto refletimos sobre essas verdades, eu quero que você pense: qual é a luta que você está enfrentando atualmente? Como você pode aplicar a certeza de Romanos 8:28 em sua vida? Não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários. Juntos, podemos orar e encorajar uns aos outros. Se você está pronto, vamos continuar a descobrir como essa verdade pode nos ajudar a viver com esperança e confiança em Deus, mesmo em meio às tempestades. O que mais podemos aprender com esse versículo e como ele pode se manifestar em nossas vidas diárias? À medida que continuamos a explorar Romanos capítulo 8, versículo 28, é vital aprofundar nossa compreensão do papel da esperança e da confiança em meio às dificuldades. Muitas vezes, quando a vida nos apresenta desafios, é fácil nos sentirmos sobrecarregados e perdermos a visão do que realmente importa. No entanto, a esperança é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a superar qualquer adversidade. Esperança não é simplesmente um desejo passivo de que algo bom aconteça. É uma expectativa ativa de que Deus está trabalhando em nosso favor. Em Salmos capítulo 42, versículo 11, lemos: "Por que você está tão angustiado, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei." Esses versos nos lembram que, mesmo em meio ao desespero, devemos manter nossos olhos fixos em Deus e confiar que Ele tem um propósito para nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, a nossa tendência é focar nas circunstâncias ao nosso redor. Entretanto, ao mantermos o olhar fixo em Deus, podemos encontrar a paz que excede todo entendimento, como mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz nos dá a força necessária para enfrentar os desafios diários. Vamos refletir sobre a importância da gratidão nesse processo. A gratidão muda nossa perspectiva. Quando começamos a agradecer a Deus pelas pequenas coisas, nossa atenção se desvia do que está errado em nossas vidas para o que está certo. Isso não significa ignorar a dor ou as dificuldades, mas sim reconhecê-las como parte do nosso crescimento espiritual. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: "Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Um exemplo prático de como a gratidão pode mudar nossa perspectiva é o de um amigo que passou por uma fase difícil em sua vida. Ele decidiu criar um diário de gratidão, onde escrevia diariamente as coisas pelas quais era grato, mesmo que pequenas. Com o tempo, esse simples exercício o ajudou a perceber as bênçãos que muitas vezes passamos despercebidas. Sua mentalidade mudou e ele começou a ver suas dificuldades sob uma nova luz, entendendo que cada desafio também trazia consigo uma lição valiosa. Além disso, é fundamental buscar a companhia de pessoas que compartilham a mesma fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, somos lembrados da importância da comunhão e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Quando nos reunimos em torno da palavra de Deus, encorajamos uns aos outros a manter a esperança viva. Outra maneira de cultivar esperança e confiança é lembrar das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que nos garantem que Ele está sempre ao nosso lado. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Essas palavras nos oferecem conforto e segurança em momentos de incerteza. Às vezes, precisamos também revisar a forma como oramos. Em vez de apenas pedir a Deus que remova as dificuldades, que tal pedirmos que Ele nos dê a força para enfrentá-las? Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, somos incentivados a considerar como pura alegria o fato de passarmos por provações. Isso pode parecer contraintuitivo, mas quando entendemos que essas provações produzem perseverança, começamos a ver o valor em nossos desafios. Por fim, é essencial manter em mente que as dificuldades não são um reflexo do amor de Deus por nós. Muitas vezes, podemos nos sentir abandonados ou punidos. Porém, em Romanos capítulo 8, versículo 39, Paulo afirma que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é uma verdade poderosa que devemos internalizar. Independentemente do que estamos passando, Deus está conosco e seu amor por nós permanece inabalável. Agora, eu quero que você reflita o que você precisa entregar a Deus hoje. Quais são as lutas que têm te impedido de ver a sua ação em sua vida? Escreva nos comentários e vamos orar juntos para que a luz de Deus brilhe em cada um desses desafios. Se você está pronto, vamos avançar e descobrir como essa esperança se manifesta em nossas vidas diárias e como podemos aplicar as verdades de Romanos 8:28 em nossa caminhada. O que mais podemos aprender sobre o plano de Deus para nós e como Ele transforma nossas dificuldades em oportunidades de crescimento e bênçãos. À medida que continuamos nossa reflexão sobre Romanos capítulo 8, versículo 28, é importante considerar como essa promessa se desdobra em nossas vidas cotidianas. A ideia de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam não é apenas um consolo espiritual. É uma realidade prática que pode nos guiar em cada decisão, cada dificuldade e cada alegria. Vamos pensar em um momento de crise pessoal. Quando as dificuldades surgem, nossa primeira reação pode ser a angústia ou a frustração. No entanto, é fundamental parar e perguntar: como Deus pode usar essa situação para meu crescimento ou para ajudar outros? Essa mudança de mentalidade é poderosa. Em vez de nos sentirmos como vítimas das circunstâncias, começamos a ver as dificuldades como oportunidades divinas. Um exemplo inspirador é o testemunho de alguém que perdeu o emprego. Inicialmente, essa pessoa se sentiu desolada e sem rumo, mas ao buscar a Deus em oração, ela começou a enxergar a situação sob uma nova perspectiva. Em vez de se concentrar na perda, decidiu usar esse tempo para se capacitar, aprender novas habilidades e até mesmo ajudar outros que estavam em situações semelhantes. Com o tempo, essa pessoa não só encontrou um novo emprego, mas também se tornou uma mentora para outros que passavam por dificuldades semelhantes. Isso ilustra perfeitamente como Deus pode transformar nossos desafios em bênçãos. E quando falamos sobre as dificuldades, é importante lembrar que não estamos sozinhos. A comunidade de fé desempenha um papel crucial em nos encorajar e apoiar. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, somos instruídos a levar as cargas uns dos outros. Ao compartilharmos nossas lutas com irmãos e irmãs na fé, encontramos apoio e muitas vezes soluções que não conseguiríamos ver sozinhos. A comunhão fortalece nossa esperança e nos lembra de que juntos somos mais fortes.
Vamos considerar também como podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para ajudar outros em suas dificuldades. Às vezes, quando enfrentamos nossos próprios desafios, podemos estar tão focados em nossas lutas que esquecemos de olhar ao nosso redor. Contudo, Deus nos chama para sermos luz na vida dos outros, especialmente aqueles que estão passando por momentos difíceis. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos ensina que somos a luz do mundo. Isso significa que mesmo em nossos momentos de dor, podemos brilhar e trazer esperança a quem está ao nosso redor. Além disso, é importante reconhecer que a confiança em Deus também envolve paciência. Esperar em Deus não é fácil, especialmente quando estamos enfrentando dificuldades. No entanto, a paciência é um fruto do Espírito e deve ser cultivada. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo nos lembra que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esse ciclo nos ensina que, através das dificuldades, podemos amadurecer e nos tornar mais parecidos com Cristo. E então, como podemos praticar essa paciência em nossa vida diária? Uma das maneiras é através da oração constante e da meditação nas Escrituras. Quando nos dedicamos a buscar a presença de Deus, encontramos a força necessária para esperar por sua intervenção. Em Salmos capítulo 27, versículo 14, somos encorajados. Espera pelo Senhor, sê forte e tenha bom ânimo. Espera pelo Senhor. Esse versículo nos lembra que a espera não é uma passagem vazia, mas um período de fortalecimento. Além disso, devemos nos lembrar de que a visão de Deus é eterna. Muitas vezes, o que parece ser um atraso ou uma negação em nossas vidas é, na verdade, uma oportunidade de Deus nos preparar para algo maior. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, Deus diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Precisamos confiar que, mesmo quando não entendemos, Deus está orquestrando um plano perfeito. Agora, eu gostaria que você refletisse sobre uma área em sua vida onde você precisa esperar e confiar em Deus. O que você tem colocado nas mãos dele? Compartilhe suas experiências nos comentários. Queremos orar por você e juntos buscar a ação divina em nossas vidas. Se você está pronto, vamos avançar para a nossa conclusão e a forma como podemos aplicar tudo isso em nossa vida cotidiana. Vamos ver como Romanos 8:28 pode se tornar não apenas uma promessa, mas uma prática diária que molda nossa visão de vida e nosso relacionamento com Deus. O que significa viver com a certeza de que em todas as coisas Deus está agindo para o nosso bem? À medida que chegamos ao final da nossa reflexão sobre Romanos capítulo 8, versículo 28, é essencial integrar todas essas verdades em nossa vida diária. Este versículo nos oferece uma perspectiva poderosa. Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa afirmação não é apenas um consolo, mas um chamado à ação e à confiança. Viver à luz dessa promessa significa que, independentemente das circunstâncias, podemos descansar na certeza de que Deus tem um plano. Ele nos convida a olhar além das dificuldades, a crer que, mesmo em meio à dor, Ele está moldando nosso caráter e nos preparando para algo maior. Isso requer um ato de fé, onde decidimos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, ao enfrentar desafios, pergunte a si mesmo: como Deus pode usar essa situação para o meu bem ou para o bem dos outros? Essa pergunta nos coloca em uma posição ativa, onde não somos apenas espectadores das nossas lutas, mas participantes na obra que Deus está realizando em nossas vidas. Além disso, a prática da gratidão se torna crucial. Ao cultivarmos um coração grato, mudamos nossa perspectiva e começamos a enxergar as bênçãos em meio às dificuldades.
lembre-se de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. Essa atitude de gratidão nos ajuda a manter a esperança viva e a confiar na bondade de Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A comunhão com outros crentes também é vital. Nunca subestime o poder do apoio mútuo. Compartilhe suas lutas e permita que outros o ajudem a carregar seus fardos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, encontramos a instrução clara: levai as cargas uns dos outros. Juntos, podemos fortalecer a nossa fé e encorajar uns aos outros em tempos difíceis. Além disso, lembre-se de que sua jornada não é apenas sobre você. Ao passar por suas dificuldades, você pode se tornar uma luz para aqueles que estão ao seu redor. Deus pode usar suas experiências para ajudar outros que estão enfrentando desafios semelhantes. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos chama para ser luz do mundo. Seja essa luz, compartilhe seu testemunho e veja como Deus pode impactar a vida de outros através de você. Finalmente, nunca perca de vista a eternidade. As dificuldades que enfrentamos são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, somos lembrados de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. Essa verdade nos dá esperança e nos ajuda a suportar as provações, sabendo que há um propósito maior em tudo. Ao encerrarmos, quero fazer um apelo. Se você está enfrentando dificuldades e ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que Ele é a fonte de esperança e força. Aceite-o como seu Salvador e deixe que Ele transforme sua vida. Juntos, vamos orar o Pai Nosso, buscando sua orientação e paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Obrigado por estar conosco hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo. E se você ainda não assistiu, confira os outros vídeos que estão relacionados, onde continuamos a explorar os mistérios e promessas de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente.